Conversar com Felipe Killing. O Killing fala hoje sobre as respostas que devem vir da Europa à ameaça de novas tarifas de Donald Trump. Conta aí, Killing, bom dia para você. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Carla, Sheila e a todos que nos acompanham. A Europa promete reciprocidade, assim como aconteceu no primeiro mandato de Donald Trump, quando ele já tinha imposto tarifas contra alumínio e também aço importados para os Estados Unidos. O continente europeu pretende fazer algo semelhante. Inclusive, Emmanuel Macron, presidente francês, em entrevista à CNN dos Estados Unidos, falou: olha, o Donald Trump não tem que ter agora a Europa no topo da lista. O principal problema dos Estados Unidos é com a China e não com a Europa. Mas se ele, de fato, levar adiante essas medidas, a gente vai responder. No primeiro mandato de Donald Trump, a União Europeia impôs tarifas contra produtos que são fortes em estados que são importantes para o Donald Trump, sobretudo estados pêndulos ou estados republicanos. Então, colocaram taxa contra produtos da Harley Davidson, por exemplo, né? Então, a Harley até chegou na época a falar que ia tirar parte da produção dos Estados Unidos para enviar à Europa e evitar essas taxas. Então, a Europa pretende fazer uma resposta que possa afetar o eleitorado de Donald Trump e, com isso, talvez fazer o presidente dos Estados Unidos rever as suas posições, né? O Brasil também está de olho nisso, né? O Brasil exporta quase 50% do aço e alumínio para os Estados Unidos do que exporta para o mundo, então é um setor bastante importante, só que na campanha presidencial o Trump já fez uma sinalização a esses setores nos Estados Unidos, porque são setores importantes para a eleição, né? Onde ele consegue capitalizar muitos votos. A relação de europeus com o Donald Trump no primeiro mandato já não foi das melhores. Nesse início de segundo também não é, ele tem adotado uma retórica bastante dura até mesmo com aliados, então essas tarifas se somam, né, a outros movimentos do presidente Donald Trump, como, por exemplo, querer pegar a Groenlândia, que faz parte da Dinamarca, país aqui do continente europeu. Ele também já fez ameaças para que países invistam mais em defesa, países que fazem parte da OTAN. E, claro, também essa proposta de acabar com a guerra da Rússia e Ucrânia em poucos dias, talvez fazendo a Ucrânia ceder território, isso comprometer a segurança do continente. Então, a Europa fala que vai dar uma resposta contundente se Trump levar adiante essas tarifas e também se fizer qualquer outro tipo de movimento que possa colocar em risco tanto a segurança ou os interesses do continente. Quem deu uma resposta bastante contundente, por enquanto tem conseguido se segurar muito bem, foi o México, né? A presidente recém-eleita Claudia Sheinbaum, aliás, eleita sob muita desconfiança de parte da população, que acreditava que ela não teria o pulso necessário para conduzir o país, especialmente enfrentar as ameaças de Donald Trump. Foi bastante assertiva, ela foi firme, né, nas falas dela a respeito do assunto e, por enquanto, conseguiu pelo menos adiar o início do tarifaço contra o México, né? O México fica numa situação desesperadora. O Canadá até consegue se segurar, tem uma indústria muito vigorosa, exporta muito, enfim, tem mercado e tem indústria, né, para se manter, mesmo sob as tarifas. Para o México a situação é bem mais complicada. Mas ela, por enquanto, tem conseguido se segurar ali, tem conseguido, pelo menos, adiar o início das tarifas. Posso puxar o segundo pseudo-assunto? Deve. É um pseudo-assunto porque fala do quê? Assunto saboroso. Saboroso, subassunto, família real. E aí Donald Trump prometeu não deportar Príncipe Harry, né, o Killing. E ainda foi. E ele conseguiu dar um jeito, dar um nozinho ali, né, Megali? Pra dar uma sacaneada, né? Pra sacanear a Meghan Markle. Falou, eu não vou deportar o Harry porque ele já tem muito problema com a Meghan Markle, que é horrível. Chegou a falar assim. Que é horrível, cara. O cara não consegue, né? Não, ele não consegue. Porque na primeira campanha presidencial, a Meghan claramente fez campanha para o Biden, disse que os Estados Unidos deveriam rejeitar o discurso divisivo, discurso de ódio. Na segunda campanha, né, essa mais recente, ela já ficou quieta porque já tinham indícios de que o Trump poderia vencer e isso iria complicar ainda mais a situação dela. A bola dividida é a seguinte: quando você faz aplicação por visto nos Estados Unidos, precisa preencher um questionário. O Megali deve ter feito isso quando ele foi correspondente nos Estados Unidos. E entre as perguntas está lá: você já utilizou drogas? E isso acaba atrapalhando
a obtenção do visto se você responde que sim. Não quer dizer que é negado, mas atrapalha. E o Harry chegou a confessar no livro dele que usou cocaína, maconha, cogumelos. Tudo bem que hoje maconha, acho que até cogumelos são liberados nos Estados Unidos, mas a cocaína não. E aí, alguns órgãos começaram a levantar a questão, será que ele não mentiu? E se ele falou a verdade, está tendo talvez um tratamento privilegiado. Na campanha, o Trump chegou a falar, olha, eu vou dar uma olhada nisso, vamos ver se talvez ele mentiu, se cumpriu com as regras. E o Trump já chegou a falar, o Harry traiu a rainha, eu não vou perdoar ele nunca. O Trump tem, né, uma ligação com a família real, foi recebido pela rainha, quebrou um pouco dos protocolos, mas ele acabou capitalizando politicamente, né, ser recebido no Palácio de Buckingham, tirar uma foto com a Elizabeth, que é uma pessoa querida até mesmo nos Estados Unidos. Mas aí, quando perguntado sobre o Harry, disse, olha, não vou deportar porque ele já tem muito problema com a esposa dele. Mas mesmo assim, muitos órgãos estão pedindo para o governo americano olhar com calma e direitinho essa aplicação do príncipe Harry. Ó, Quilin, nos Estados Unidos os cogumelos estão naquela fase lá que a maconha já esteve, né, do interesse médico. Tratamento de depressão, enfim, as substâncias psicodélicas estão seguindo o mesmo caminho da maconha. Primeiro liberada em vários estados para tratamentos médicos e depois para uso recreativo. Isso está rolando no Oregon, no Colorado, no Missouri, Massachusetts, entre outros estados. E está na hora também dos americanos tirarem essa pergunta, né, do seu questionário. Afinal de contas, é um país que está liberando a maconha e os cogumelos. E veja, teve um presidente lá que já foi viciado em drogas e depois largou tudo, que foi o George W. Bush. Teve o famoso presidente do fumei, mas não traguei, o Bill Clinton. Então, cara, os próprios presidentes tiveram contatos com drogas. Você vai colocar isso no formulário para obtenção de visto, não faz muito sentido. Tráfico é outra coisa, né? Obviamente, já participou de tráfico de drogas, aí é uma coisa grave. Guilherme, bom trabalho pra você. Aliás, sexta-feira a gente esqueceu da música, né? Não durou 2 semanas a nossa nova medida. Não, é que eu não tava aqui. É. Peguei uma viagem boa aí, foi um negócio de Fórmula 1. Ele voltou, mas assim, carregado de jaqueta, de camiseta, de boné, de tudo, né, Guilherme? Você foi, coisa linda. Pra Fórmula 1, né? Exato, eu fui pra sede da Adidas, que agora tá patrocinando a Mercedes. E aí eles lançaram a nova coleção, lindíssima, inclusive. E aí deram casaco, camiseta, boné, entrevistei os pilotos, evidentemente. Foi aquela viagem que, olha, metia boa. Ó, entrevistei os pilotos, foi a última coisa que ele falou, né? O que aconteceu. Ganhei jaqueta, ganhei boné. Até entrevistei pilotos. E nem convidou. Guilherme, bom trabalho pra você, até. É que a gente tem acesso aos pilotos na Band, né, todo instante. Então aí, a gente sempre acaba entrevistando. Dá agasalho não, né? Que nem Antonelli, viu? Vai correr com o número 12, homenagem ao Senna. Ó, que legal. Boa, Guilherme, bom trabalho. Até amanhã. Valeu, até mais.